Boa noite, eu sou Emerson, da turma de Desenvolvimento de Sistemas 2, do Cefet Campus Timóteo. E hoje meu grupo, composto por Clarice, Emerson, eu, Gabriel de Miranda, Juliane e Raquel, a gente vai trazer alguns experimentos retirados do livro Os Fundamentos Experimentais Históricos da Eletricidade, de André Cote Torres Assis. Desculpe se eu não tiver pronunciado o nome certo. Bom, primeiramente é importante ressaltar que um dos objetivos do livro é apresentar os fenômenos básicos de eletricidade através de experiências simples, com materiais que são facilmente encontrados. E a partir desses processos experimentais, foram formados postulados, conceitos, leis e princípios que descrevem fenômenos elétricos. Bom, a primeira experiência ela foi realizada com papeizinhos picados e um canudo. Deixa eu ajeitar aqui. Nessa primeira momento, sem atritar o canudo, a gente vai passar ele por cima dos papéis e nada vai acontecer. E depois a gente vai esfregar o canudo na roupa e vai passar perto dos papéis e a gente vai ver que os papéis vão ser atraídos pelo canudo. Bom, isso acontece porque antes do atrito, o canudo ele é um corpo neutro. E depois de atritado, ele adquiriu carga elétrica. E aí, a partir desse momento que ele adquiriu a carga elétrica, ele começa a atrair os papéis. Esse tipo de atração ela é chamada de atração elétrica ou também atração eletrostática. Bom, a próxima experiência, ela a registro dela ter sido feita pela primeira vez em 1741 por Jean Théophile Desaguliers. Eu espero ter pronunciado certo. E ele fez essa experiência com uma fonte de cobre e um tubo com eletricidade. E a gente fez uma experiência parecida com a torneira de casa, um filete de água descendo da torneira e o canudo. Em um primeiro momento, a gente vai colocar o canudo neutro e vamos ver que não atrai. E após a gente atritar o canudo e o canudo adquirir carga, a gente vê que o filete de água ele vai se inclinar, ele vai ser atraído em direção ao canudo. Bom, a próxima experiência, ela é bem parecida com a experiência anterior, a do canudo e filete de água. Só que ela vai ser feita em em pequenos poços de água ou em gotas de água. A gente fez em poços de água. E, perdão, a gente observa que o canudo neutro, ele não vai atrair as gotículas de água, a poça de água que estava na mesa. E após a gente atritar o canudo, a gente vê que é possível. É possível não, o canudo atraiu a poça de água. Tanto que um movimentozinho aumentou um pouco o volume da água naquela porção que foi atraída.
pausando as experiências e falando um pouco sobre próxima parte da próxima sessão do livro, que é a sessão de Gilbert e algumas de suas experiências elétricas. Então, Gilbert ele foi a primeira pessoa a propor de que a Terra era um grande ímã. E a partir disso, a gente teve o primeiro modelo de orientação da bússola, que tinha a explicação da interação magnética com a Terra. Ele faz uma denominação, aí que surge a denominação de corpos elétricos que estão relacionados ao âmbar. Os corpos que, ao serem atritados, passassem a atrair corpos leves, eles começaram a ser chamados então de corpos elétricos, pois eram parecidos, eram semelhantes ao âmbar. Hilbert também apresentou a diferença entre corpos elétricos e corpos magnéticos. Os corpos magnéticos atraem para si o ferro e os corpos que são derivados do ferro, compostos do ferro. E os elétricos são aqueles corpos semelhantes ao âmbar, que atraem para si todo o resto. E nisso seria aqueles corpos que, se atritados, possuem poder de atração. E Gilbert ele apontou duas exceções que não são atraídas pelos corpos elétricos ou pelo âmbar, que é o ar e os corpos em chamas. Entretanto, a gente pode ver que há algumas diferenças entre os corpos que são atraídos pelo âmbar, ou no caso os corpos elétricos, e a diferença se dá na intensidade até mesmo da atração. A gente fez algumas experiências, a gente poderia reparar que, por exemplo, algumas substâncias são atraídas com uma maior intensidade do que outras, que seria o caso do algodão e do cobre. Dito isso, o próximo experimento ele vem com o intuito de mostrar que há diferença entre alguns corpos e a atração, a intensidade da atração. E o próximo experimento ele vai ser feito com um pente de cabelo e papeizinhos cortados. A gente vê que o pente passado neutro em cima dos papéis não atrai, e quando a gente dá uma penteada no cabelo, realiza um atrito ali, o pente ele fica carregado eletricamente, e aí a gente chega o pente perto dos papeizinhos, e os papeizinhos são fortemente atraídos pelo pente. Bom, Gilbert também chegou a fazer uma denominação de corpos elétricos e não elétricos. Só que hoje em dia a gente não usa mais essa denominação, a gente usa a denominação de corpos isolantes e corpos que são condutores. Bom, na próxima sessão a gente vai começar a falar sobre o perpêndiculo de Girolamo Fracastoro, que é um instrumento elétrico mais antigo inventado pelo homem, que foi um instrumento criado com a intenção de mostrar que o âmbar ele não atrai somente a palha e graveto, mas também outros materiais, como o próprio âmbar e o metal, a prata. O perpêndiculo ele é como se fosse uma linha de prumo, ou até mesmo um pêndulo. No próximo experimento, a gente vai usar um perpendículo e um ímã, para tentar ver se o ímã ele atrai objetos distintos. Mas a gente vai ver que o ímã ele não vai atrair objetos distintos, ele só vai atrair os objetos de natureza magnética, como já tinha sido proposto por Gilbert. Bom, o próximo experimento vai ser com um versório de Gilbert e um canudo neutro. A gente aproxima o canudo e não acontece nada. A gente atrita o canudo e, como esperado, o versório ele vai começar a girar, porque está tendo uma atração. O versório ele vai girar na direção do canudo, ele vai ser atraído pelo canudo.
se a gente fizer a mesma coisa com um ímã ou uma pedra magnética, a gente vai ver que não tem atração entre o canudo do versório e o ímã. Bom, o mesmo experimento é feito com um perpêndiculo e a gente tenta fazer atração com o ímã, só que a gente não consegue porque o ímã ele vai atrair somente materiais magnéticos. Bom, a próxima experiência ela vai discutir acerca da ação e reação em eletrostática. O conceito é o seguinte. Bom, a ideia era pegar um canudo, colocar na parede, o canudo vai cair. Força gravitacional, a Terra vai atrair o canudo e o canudo vai cair no sentido do chão, da Terra. E bom, se a gente atritar o canudo e colocar ele na parede, ele vai ficar. Ali a gente vai ter uma força de atrito e a força elétrica, que vai fazer com que o atrito grude, fique preso à parede. No lugar do canudo, a gente usou uma caneta, que vai simular também de maneira idêntica o canudo, porque é um material de plástico também. A caneta sem partes metálicas. O próximo experimento também ele é análogo ao experimento do canudo e da caneta. Só que a gente usou uma bexiga. A gente coloca a bexiga na parede, a bexiga vai cair. A Terra atrai a bexiga, força gravitacional, como já foi dito. Só que se a gente esfregar a bexiga na cabeça, atritar ela no cabelo, ela vai adquirir uma carga elétrica, e essa carga elétrica, juntamente com a força de atrito, a força elétrica, vai fazer com que elas consigam combater a força gravitacional e vai fazer com que a bexiga fique presa à parede. Bom, o nosso próximo experimento vai ser com um versório de plástico. A gente vai tentar aproximar um palito de madeira dele e a gente vai ver que não vai atrair, nem mesmo após o atrito. E por fim, o nosso último experimento vai ser com um perpêndiculo de plástico e a gente vai com o nosso dedo agora. A gente vai ver que tem uma atração elétrica ali entre o nosso dedo e o perpêndiculo, o canudo. E no dia a dia, comumente, isso é chamado de atração estática, atração da energia estática.